Olá, segue mais um tutorial da Status Informática. Esta videoaula é uma continuação do vídeo anterior sobre boletos. Veremos as formas e as configurações de impressão e de envio destes boletos. O boleto impresso e enviado por correio ou enviado por e-mail para o contribuinte pode ser assim. Neste caso, pegamos um exemplo do Banco Itaú, que possui este layout, e uma imagem desta instituição que estamos utilizando como exemplo. Cada banco terá o seu próprio layout e cada instituição terá sua própria imagem, de acordo com as campanhas e as políticas utilizadas pela administração de cada instituição. O e-mail enviado de forma automatizada, ou seja, de forma automática de dentro do sistema, tem esta configuração. Prezado contribuinte, estamos enviando um boleto para contribuição espontânea. Para abri-lo, clique aqui. Ao clicar neste botão, o sistema abre uma nova guia oferecendo o boleto a ser pago pelo donativo. Se preferir, utilize a linha digitável abaixo para pagamento. Esta linha, caso o contribuinte queira pagar de forma online, pode ser copiada e colada. É a mesma informação contida aqui. O valor do donativo, o número do contribuinte e o número do recibo, e a data de vencimento encerram as informações contidas dentro do e-mail. A instituição, então, desenvolverá esta imagem, de acordo com a campanha, nestas propriedades. O arquivo deve estar renomeado como imagem_boleto e ter estas dimensões: largura de 700 pixels e altura de 495 pixels. No diretório do sistema, geralmente C:\Sistemas Telemarketing, a imagem do boleto deve estar aqui. É possível localizar as dimensões colocando o cursor do mouse em cima do arquivo, dimensões 700 por 495, ou clicando com o botão direito, selecionando Propriedades e depois Detalhes. Em Detalhes da imagem, também apresenta as dimensões desta imagem. Caso o usuário tenha o interesse de alterar a imagem de acordo com as campanhas, como foi citado anteriormente, ele pode selecionar Opções, Automatismo, ir até a aba de Boleto Normal, clicar em Seleciona Arquivo de Imagem, selecionar outra imagem, o sistema trará OK. Este é o processo de alteração de imagens. De dentro do sistema também podemos configurar informações que serão impressas nos boletos, como estas, por exemplo. Senhor Caixa não cobrar multa ou juros após vencimento, pagar somente no Banco Itaú, valor em reais. Clicando em Utilitários, Parâmetros do sistema, localizando o parâmetro Boleto Mensagem, o sistema disponibiliza 4 linhas de informações a serem completadas. Selecionando a linha 1, por exemplo, ao clicar no botão Alterações, ao gravar, confirmando a ação de gravação, o sistema já imprime esta informação nos próximos boletos. Para a atualização deste parâmetro, é necessário sair e entrar no sistema novamente. Para a impressão de boletos, o usuário deve clicar em Impressão, Boletos. Aqui nós temos o lote de nosso número, é um intervalo parametrizado pelo sistema, e aqui indica qual é o nosso número do primeiro boleto impresso e o nosso número do último boleto impresso dentro deste lote. A data de vencimento sempre sugere 14 dias depois da data a ser trabalhada, ou a data de impressão, para ter o prazo em que o boleto chega até o contribuinte e o contribuinte possa efetuar a doação. Os tipos de boletos mais essenciais para o usuário trabalhar, no caso, são normal, boleto bom para a data de vencimento, fidelizado, boleto bom para datas futuras, ou seja, os boletos que devem já estar com o contribuinte, mas que serão vencidos ou que serão pagos em datas futuras, e reimpressão, caso algum boleto haja algum problema, pode-se clicar em reimpressão e selecionar o nosso número dos boletos início e fim. Se quiser um único boleto a ser reimpresso, coloque o mesmo código de nosso número no início e no fim.
Na tela de impressão de boleto, nós também temos o botão Gerar arquivo. De acordo com a política das instituições, as impressões de boletos podem ter periodicidades diversas, ou seja, a instituição pode escolher imprimir boleto todos os dias, imprimir boleto uma vez por semana, imprimir boleto de 15 em 15 dias, de acordo com a política da instituição e de acordo com a produção da própria operação em relação a donativos com boletos, essa política será adotada. Suponhamos aqui neste exemplo que as impressões serão feitas diariamente. Então, diariamente, no final, no término de toda a impressão normal e fidelizada, o administrador, o usuário que estiver utilizando o sistema, deve clicar em Gerar arquivo, manter a data de vencimento e clicar em OK. Deseja gerar o arquivo para o banco agora? Sim. Um arquivo salvo com êxito. O que este arquivo significa? Este é o arquivo, ele vem com a data de quando foi emitido, no próprio nome, para fácil localização, dentro do diretório do sistema. Meu computador, C2. Telemarketing. Em 2017, a Febraban, numa união com os bancos, decidiu implementar essa política de que todos os boletos emitidos por sistemas que não são os próprios sistemas dos bancos, sistemas terceiros, devem ter uma prévia identificação com o banco, no caso, para inibir a quantidade de falcatruas e de falsificações nos boletos. Claro, cada banco tem o seu mecanismo, cada convênio da instituição terá um mecanismo distinto, cada banco, por exemplo, o Itaú, ele tem um portal dentro da sua própria página para a emissão desses arquivos, os outros bancos prestarão suporte de acordo com o convênio que será contratado pela instituição. Então, depois de toda impressão de boletos, deve-se clicar em Gerar arquivo, imprimir todo o montante, todo o lote de boletos impressos, gerando este arquivo em qualquer impressora, porque não irá imprimir, irá gerar o arquivo que deverá ser enviado ao banco. Na tela de operação, a operadora, ao registrar um boleto, e será vinculado a um contribuinte, como no exemplo que estamos seguindo, poderá, nos campos permitidos, como e-mails, colocar o e-mail do contribuinte e selecioná-lo. Assim, o usuário operador poderá enviar o boleto, aqui selecionando o boleto no tipo de doação, e aqui na cascata escolhendo e-mail ou correio, ele pode, o primeiro e-mail ou o segundo e-mail, ele pode enviar o boleto diretamente de forma automática com a pré-configuração já do suporte da Status Informática, direto para o contribuinte. Continua sendo o campo de parcela, data de VL porque é um contribuinte tipo E, ok. E por fim, a operadora pode visualizar qual é a imagem que está vigente no boleto, clicando em Opções, Imagens e Textos / Campanhas. Aqui aparecerá quais são as imagens, de acordo com cada campanha, e quais são as informações que contém dentro desta imagem. Este foi o vídeo segundo, introdutório sobre a ferramenta de boletos do sistema de telemarketing informatizado, e acompanhe os próximos vídeos no canal. O próximo tutorial será sobre os relatórios que gerenciam estatística e analiticamente as informações de boleto no sistema.